Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero convidar vocês para mais um estudo em cima dos esportes de precisão. E hoje a gente vai falar do tiro com arco. Você já ouviu falar sobre tiro com arco? Talvez você conheça com um outro nome, arco e flecha. Você já brincou disso, de arco e flecha? Eu acredito que sim, né? Então vamos conhecer agora um pouquinho mais do esporte tiro com arco, que é o nosso conhecido arco e flecha. Olha ele aí, ó, tiro com arco, né? Nosso objetivo é conhecer esse esporte de precisão, tiro com arco, a história, como que ele se desenvolveu ao longo da nossa sociedade, da nossa humanidade, e conhecer um pouquinho sobre o tiro com arco paralímpico e também o tiro com arco praticado pelos povos indígenas, né? Até o tiro com arco tem uma característica cultural para esses povos indígenas. Então, vamos em frente? O que é tiro com arco? Como que se desenvolve? Você já imaginou de onde que veio isso? Como que surgiu? Como que é uma competição? Quais os locais onde eles são praticados? Vamos entender um pouquinho mais disso? O tiro com arco é uma modalidade esportiva que consiste em acertar uma flecha no alvo circular com o uso de um arco. O objetivo principal, que conta mais pontos, é acertar exatamente o centro do alvo, né? Que os arqueiros costumam chamar de mosca, porque ele é relativamente pequeno e a distância de arremesso da flecha é bem grande, tá? Então o alvo, se você vai bem pertinho, parece que ele é grande, ele tem 1,20 m, mas quando você tem que arremessar uma flecha a 70 metros desse alvo, esse alvo fica bem pequenininho e o centro dele menor ainda, tá? Por isso é um dos esportes de maior precisão e maior dificuldade desses esportes de precisão que a gente anda comentando aí, tá? Na classificação das grandes invenções da humanidade, o arco e flecha ocupa a posição de destaque, tá? É uma das invenções que mais ajudaram o homem na sua evolução, com registros, né, que remontam ao uso do arco e flecha na pré-história. Essa ferramenta permitiu ao homem ampliar a capacidade de caça e, posteriormente, mudou a forma dos combates nas guerras, passando a ser utilizada como uma das principais armas durante séculos. Olha só, o arco e flecha possibilitou que o homem ampliasse a sua capacidade de caça, principalmente, e numa época em que caçar significava alimento, certo? Então, o arco e flecha permitiu que ele acertasse a presa a uma distância muito maior. Então, a presa não conseguia fugir, né? Arqueiros habilidosos eram excelentes para uma comunidade poder sobreviver da caça. Posteriormente, o arco e flecha ele acabou sendo utilizado nas guerras, porque eu também consigo acertar inimigos a longa distância. Isso melhora principalmente na minha capacidade de defesa, né? Então, durante muitos séculos, o arco e flecha, né, os arqueiros foram a artilharia, vamos dizer assim, dos reis, né, dos exércitos, porque eles conseguiam derrubar os inimigos, né, a uma longa distância, tá? Mas o que aconteceu? Olha só. Com a descoberta da pólvora e o desenvolvimento de armas mais poderosas, o arqueirismo se transformou em esporte e passou a ser praticado em vários países. Em 1828 foi fundada nos Estados Unidos a Associação Nacional de Arqueirismo, que em 1879 organizou o primeiro campeonato americano da modalidade. E em 1884 realizou-se o primeiro campeonato inglês de tiro com arco. Então, com a pólvora, né, com o surgimento da arma de fogo e posteriormente as armas também de grande calibre, como os canhões, por exemplo, o arco e flecha perdeu o seu uso militar, o seu uso nas batalhas.
E assim como aconteceu com as espadas, por exemplo, né, ele acabou se tornando um esporte, virou uma atividade esportiva. Então, o que nós temos hoje é o tiro com arco, modalidade esportiva, que inclusive faz parte das Olimpíadas, ok? Na trajetória dos Jogos Olímpicos, o arco e flecha foi incluído na disputa muito antes da fundação da Federação Internacional de Tiro com Arco. Tá? Ele já fazia parte dos Jogos Olímpicos, mesmo antes de termos uma federação. Na edição de Paris, em 1900, houve uma competição da modalidade pela primeira vez. Nos jogos seguintes, 24 e 28, ele não foi disputado, tá? Deixou de fazer parte do programa e retornou apenas em 1972 em Munique, tá? E a partir dali sempre participou do programa dos Jogos Olímpicos. O tiro com arco chegou ao Brasil na década de 1950 pelas mãos de Adolf Porta, um comissário de voo da Panair do Brasil. À época, ele estava em Lisboa, onde se encantou pelo esporte. Em 1955, quando retornou ao Brasil, desembarcou no Rio de Janeiro, trazendo na bagagem alvos, arcos e flechas, além de um regulamento da Federação Internacional. Então, ele trabalhava como comissário de voo, né, numa empresa de aviões, né, de transporte aéreo, e se encontrou com o esporte, conheceu o esporte fora do Brasil, né, em Portugal, em Lisboa, achou aquele esporte maravilhoso e acabou comprando equipamentos, trazendo para o Brasil, né, quando ele retornou para o Brasil, e aí que começou a se difundir, a se conhecer o tiro com arco aqui em terras brasileiras, tá? Nesse formato, porque nós temos os povos indígenas que conheciam o arco e flecha muito antes disso, tá? Então, o comissário da Panair trouxe o esporte já com um livrinho de regras, tiro com arco em 1955, mas o arco e flecha já era muito conhecido pelos povos indígenas brasileiros, ok? Curiosidade, você conhece o Robin Hood? Acredito que sim, né? Essa história é muito conhecida, né? Existem várias versões aí, filmes, animações, livros, né? Mas sabia que no tiro com arco existe uma jogada específica com esse nome, Robin Hood? Olha só, Robin Hood, o lendário herói da Idade Média, empresta seu nome a uma das jogadas mais raras do tiro com arco. Aquela em que o atleta consegue acertar a parte de trás de uma flecha que já está fincada no alvo, e assim partir a flecha em questão. Quando isso ocorre, a jogada é chamada de Robin Hood. E o atleta pode levar a flecha para casa para guardá-la como troféu de seu feito, né? Essa jogada aparece bastante nos filmes, né? Quando uma flecha já acertou o alvo e a segunda flecha que o arqueiro lança, ele abre aquela flecha que está presa no alvo, né? Parte ela em duas, ou seja, acerta o mesmo local que a primeira flecha tinha acertado. Então essa é a jogada chamada Robin Hood, né? E o arqueiro que consegue isso numa competição, que é muito difícil, muito raro acontecer, pode levar as duas flechas, né, presas uma à outra como troféu para casa. Nas Olimpíadas e nos Jogos Pan-Americanos é utilizado o arco recurvo, que é um arco um pouco mais simples, tá? Com um sistema mais simples, e o objetivo é somar pontos ao atirar flechas no alvo. Então, cada flecha vai determinar a sua pontuação no alvo. As provas são realizadas em 3 campos. Outdoor, que é o espaço aberto e plano. Indoor, o espaço fechado. E ainda existe a competição do field, que é num espaço aberto, mas irregular. Então, ou seja, da distância, a distância que existe entre o atirador e o alvo, ela não é totalmente plana, ela pode ter um certo desnível, né, entre os dois. Os participantes têm como objetivo acertar as flechas o mais perto possível do centro do alvo, que fica colocado a uma distância de 70 metros e tem 1,22 de diâmetro. Então parece que é grande, tá?
Mas como a distância do tiro é também grande, o alvo acaba ficando muito pequeno a essa distância. O alvo é formado então por 10 círculos concêntricos e de cores diferentes, tá? Então você consegue pelas cores determinar onde está o centro do alvo. O mais externo dos círculos vale 1 ponto e o central vale 10. Então cada arquinho vai mudando a pontuação. O mais externo vale 1, o seguinte vale 2, depois 3, 4, até que o central vale 10 pontos. Então toda flecha que acerta o arco central, ela vai valer 10 pontos para o arqueiro, tá? Quanto mais próximo o círculo central estiver a flecha, maior pontuação o arqueiro vai obter. Agora vamos falar um pouquinho do tiro com arco paralímpico, né? A gente já aprendeu sobre os esportes paralímpicos, que são os esportes adaptados, que sofrem adaptações, modificações. Essas modificações podem ser nas regras, na forma de disputa, tá? Para possibilitar que pessoas que têm alguma deficiência física ou intelectual possam também praticar esse esporte. Então o tiro com arco é um esporte que ele possibilita que várias pessoas, né, com essas dificuldades, né, com esses problemas físicos, motores, né, ou até intelectuais, possam também praticá-lo. Olha só, o tiro com arco paralímpico pode ser disputado por pessoas com amputações, paraplégicos e tetraplégicos, paralisia cerebral, doenças disfuncionais e progressivas, como a atrofia muscular e a esclerose, com disfunções nas articulações, problemas na coluna e múltiplas deficiências. Olha quantas possibilidades o esporte abre para que essas pessoas possam praticar, tá? São várias adaptações. Se a pessoa utiliza cadeira de roda, vai ter uma adaptação para ela poder fazer o arremesso, né? Se ela não tem os braços, né, utiliza só as pernas, como a gente está vendo na imagem, existem também adaptações para que ela possa fazer o arremesso, né? Existe até adaptação para aquelas pessoas que não conseguem movimentar nenhuma parte do corpo, somente a boca. Existem adaptações para que só utilizando a boca ela consiga fazer o lançamento da flecha, o arremesso da flecha. Então veja quantas possibilidades de adaptação e de inclusão de pessoas esse esporte possibilita. Além das provas individuais, a modalidade ainda conta com a disputa por equipes com 3 arqueiros em cada time. As regras do tiro com arco paralímpico são as mesmas do esporte olímpico. No Brasil, a modalidade é administrada pela Confederação Brasileira de Tiro com Arco, né? Mesmo o paralímpico também fica sob os cuidados da Confederação Brasileira do Tiro com Arco. Primeira atividade nossa, então. Que tal ampliarmos nosso conhecimento sobre o tiro com arco paralímpico por meio de um vídeo? Vamos conferir, depois converse com sua turma, com o seu professor, quais foram as suas impressões. Então eu vou dar agora um tempo, né? A gente vai dar uma paradinha aqui para você acessar o link e assistir o vídeo. Logo depois a gente volta. Até mais!
Muito bem, pessoal. Não esqueça de, depois de assistir o vídeo, conversar aí com o seu professor, com os seus colegas sobre o que vocês aprenderam sobre o tiro com arco paralímpico. E aqui a gente vai falar agora sobre os povos indígenas. Os povos indígenas usavam muito esse instrumento como arma de guerra, assim como os povos medievais. Atualmente ele é usado para a caça, pesca e rituais. Já pensou pescar com um tiro com arco? Pois muito bem, muitos indígenas conseguem esse efeito, pescar utilizando o arco e flecha, tá? Atualmente, ele tornou-se também uma prática esportiva, sendo disputada uma competição do tiro com arco ou do arco e flecha entre aldeias indígenas, né? Na maioria das tribos indígenas brasileiras, o arco é feito do caule de uma palmeira chamada tucum, de cor escura, muito encontrada próxima aos rios. E olha, os indígenas são exímios arqueiros, né? Eles são ótimos para utilizar o tiro com arco, tá? Porque é uma atividade que faz parte da própria cultura deles, né? Desde criança eles são treinados, né, com o tiro com arco. O arco e flecha é uma prova individual masculina. Cada delegação indígena deverá inscrever no máximo 2 atletas, sendo essa modalidade uma competição individual. Cada atleta terá o direito a 3 tiros e deverá trazer o seu próprio equipamento, o seu próprio arco e as suas próprias flechas, certo? Segunda atividade nossa então, pessoal. Que tal ampliarmos nosso conhecimento sobre o tiro com arco e flecha por meio de vídeo? Agora esse vídeo vai trazer um pouquinho do conhecimento sobre o tiro com arco ou arco e flecha praticado pelos povos indígenas brasileiros, tá? Então, novamente, eu vou dar um tempinho para você acessar o link e assistir o vídeo. A gente conversa depois.
Muito bem, agora que você assistiu o vídeo, olha só, registre em seu caderno quais semelhanças e diferenças você percebeu entre o tiro com arco e o arco e flecha. Depois compartilhe com os seus colegas, com o seu professor e verifique se eles perceberam o mesmo que você, tá bom? Aqui a gente vai só dar uma relembrada agora. O arco e flecha, assim como a roda, é considerado uma das maiores invenções da humanidade, utilizado por um longo período da história como arma. Com a invenção da pólvora, acabou tendo esse uso como arma obsoleto e se tornou um esporte. O objetivo do tiro com arco é acertar o centro do alvo com o maior número de flechas. Muito bem, pessoal, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado aí, curtido esse nosso papo sobre o tiro com arco. Nos vemos na próxima. Tchau para todos.